Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta ao Manda Resumos. Seguindo aqui com a nossa série sobre direito tributário, né, essencial para quem está na luta dos concursos. Hoje a gente mergulha em dois temas, assim, super importantes do sistema tributário nacional, lá da Constituição de 88, as imunidades tributárias e a repartição das receitas. Exatamente. Analisamos um material bem completo, né, incluindo partes do direito tributário, edital e pesquisa. A ideia é clarear esses conceitos, sabe? Entender aquelas diferenças que sempre caem em prova e ver como isso funciona no dia a dia. Preparados e preparadas para mais essa? Com certeza. E olha, entender imunidades e repartição não é só para a prova, não. É, na verdade, entender como o Brasil organiza o seu federalismo fiscal. Como que a gente equilibra esse poder enorme de cobrar tributo com a proteção de direitos e, claro, autonomia financeira de estados e municípios. É a espinha dorsal financeira da federação, né? Excelente ponto. Então, vamos começar pelas imunidades. O material fala que são uma forma qualificada de limitação ao poder de tributar. O que quer dizer isso, qualificada? É bem diferente de isenção, imagino, né? Perfeito. Essa distinção é chave campeã de confusão em prova. A imunidade, ela está na Constituição Federal. Pensa nela como uma barreira constitucional mesmo. Uma área onde o poder de tributar do Estado simplesmente não chega. O ente político União, Estado, Município, ele é constitucionalmente incompetente para cobrar imposto naquela situação. E como está na Constituição, só emenda constitucional pode mudar isso. É algo bem forte. Entendi. Já a isenção, ela vem da lei. Lei ordinária complementar. Aí o ente tem a competência para tributar, mas o legislador, por alguma razão, né, um incentivo, uma política social, ele decide abrir mão. É um benefício fiscal que, em regra, pode ser revogado depois, a não ser que tenha sido dado com prazo certo, sob condições específicas, aí tem outras regras. Certo. E só para fechar o trio, tem a não incidência simples. Aí é mais fácil. A situação nem se encaixa na descrição da lei que cria o tributo. O fato gerador simplesmente não acontece. Não precisa de lei para dizer que não cobra. Claríssimo. Imunidade é a proteção máxima, constitucional. E o artigo 150, inciso V, traz aquela lista específica, só para impostos, né? Vamos dar uma olhada nela. Começando pela linha A, a imunidade recíproca. O que ela protege, afinal? Isso, só para impostos. A recíproca é, assim, vital para o equilíbrio da federação. Ela impede que União, Estados, DF e municípios cobrem impostos uns dos outros. Sobre o quê? Patrimônio, renda e serviços deles mesmos. Ah, tá. O fundamento é duplo, né? Primeiro, preservar o pacto federativo. Imagina se um pudesse usar imposto para quebrar o outro financeiramente. Seria o caos. E segundo, garantir a igualdade entre eles. Ninguém taxa ninguém. Faz todo sentido. Tatais. Empresas públicas, sociedade de economia mista, elas entram nessa porque muitas atuam no mercado, né? Competindo. Ótima pergunta. E aí está uma exceção crucial, muito explorada em concurso. Essas empresas estatais que exploram a atividade econômica, que competem com a iniciativa privada, que visam lucro, essas não têm a imunidade. A lógica é simples: evitar concorrência desleal. Imagina uma estatal vendendo um produto sem pagar imposto, enquanto a concorrente privada paga. Não seria justo, né? Claro. O STF tem um monte de decisão sobre isso, temas de repercussão geral que delimitam bem essa fronteira. Especialmente quando a estatal presta serviço público essencial. Aí a análise é mais caso a caso, sabe? Para ver se a atividade é mais de Estado ou mais de mercado. Entendi. Protege o Estado, mas também garante a competição justa. Bom, saindo da linha A, vamos para B. A imunidade dos templos de qualquer culto. O STF interpreta isso de forma restrita, só o prédio da igreja ou da cerimônia, ou vai além? O Supremo teve uma visão bem mais ampla aqui, focada na finalidade da norma, que é proteger a liberdade de crença e de culto. Então, a imunidade da linha B não protege só as paredes do templo, não. A interpretação que vale hoje é que ela alcança todo o patrimônio, a renda e os serviços que estão relacionados com as finalidades essenciais da entidade religiosa. Todo, tipo... Se for usada em função da atividade.
o carro usado para visitar fiéis ou levar doações. Até um imóvel que a igreja aluga para terceiros. Mesmo alugado. Sim, desde que, e esse é o ponto-chave, a renda desse aluguel seja totalmente revertida para os objetivos da entidade. O foco é viabilizar a prática da fé, não só o local físico do culto. Nossa, que amplitude interessante. Mostra uma visão que valoriza mesmo o propósito constitucional. Agora, a linha C. Partidos, sindicatos, instituições de educação e assistência social. Notei que o texto fala em entidades sindicais dos trabalhadores. Tem um motivo para essa especificação? Parece direcionado, né? Tem sim, muito bem observado. Essa especificação não está ali por acaso. A linha C imuniza o patrimônio, a renda e os serviços de partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e instituições de educação e assistência social, desde que sem fins lucrativos. A escolha de proteger só os sindicatos dos trabalhadores reflete uma opção do Constituinte de 88. A ideia era fortalecer a parte considerada mais fraca na relação capital-trabalho, sabe? Além de proteger, claro, o pluralismo político e direitos sociais como educação e assistência. Entendi a lógica. Mas aqui tem um porém importante. Diferente da recíproca, essa imunidade da linha C não é automática, não é incondicional. Para ter direito, essas entidades precisam cumprir requisitos que estão definidos em lei complementar. Hoje é o artigo 14 do CTN, o Código Tributário Nacional. Ah, tem condições. Quais são? Basicamente 3. Não distribuir nenhuma parte do seu patrimônio ou das suas rendas, aplicar todos os recursos aqui no Brasil, nos seus objetivos institucionais, e manter a escrituração contábil em ordem regular. Tem que provar que merece, digamos assim. Certo, tem que andar na linha. E para fechar essa lista do inciso V, a linha D. Livros, jornais, periódicos e o papel para impressão. Qual é a grande sacada dessa imunidade cultural e de imprensa? A ideia aqui é baratear, facilitar o acesso à cultura, à informação, à educação. É uma ferramenta clara para proteger a liberdade de expressão e de imprensa, que são, fundamentais numa democracia. Facilitar que as ideias circulem. E nesse ponto, o material destaca uma interpretação do STF que achei fantástica. Como é que o Supremo lidou com o surgimento dos livros digitais, os e-books? A imunidade vale para eles também? Esse é um exemplo perfeito de como o direito precisa se adaptar. No julgamento do tema 593, lá da repercussão geral, o STF foi claríssimo. A imunidade da linha D vale sim para os livros eletrônicos, os e-books, e também para os aparelhos leitores que são dedicados exclusivamente a eles, os tais e-readers. Que interessante. A mensagem do STF foi: o que a Constituição protege não é só o papel, o suporte físico. O que ela protege é o conteúdo, a mensagem cultural, a informação, o acesso ao conhecimento. Se o objetivo é disseminar cultura, não faz sentido nenhum limitar a imunidade só ao formato antigo, né? É a Constituição acompanhando a era digital. Uma visão muito moderna e necessária mostra que a interpretação tem que evoluir. Ótimo. Antes da gente mudar o foco para a repartição, tem uma questão técnica que às vezes confunde. Quando uma entidade imune, tipo uma igreja ou uma instituição de assistência, compra alguma coisa que tem imposto embutido no preço, por exemplo, IPI ou ICMS, ela paga mais barato por causa da imunidade? Quem se beneficia na prática? Ponto crucial, especialmente para entender impostos indiretos, como IPI e ICMS. A regra geral é que a imunidade beneficia o contribuinte de direito, ou seja, aquele que a lei diz que tem que pagar o tributo para o governo. Não necessariamente o contribuinte de fato, que é quem, no fim das contas, sente o peso no bolso. Como assim? Dá um exemplo. Claro, pega o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Digamos que uma instituição de assistência social que é imune pela linha C, compra imóveis novos direto da fábrica. A fábrica é a contribuinte de direito do IPI. Ela calcula o imposto e coloca no preço de venda. A instituição imune vai pagar o preço cheio, com o IPI lá dentro. Ah, então ela não tem desconto? Não direto no preço por causa disso. Por quê? Porque a imunidade é da instituição, não da fábrica. Para o fisco, a instituição pagou o preço do bem, o imposto foi recolhido lá atrás pela indústria.
A imunidade impede que a instituição seja cobrada de impostos sobre o patrimônio dela, a renda dela, os serviços dela. Mas não impede que ela pague o preço de mercado de um produto que já foi tributado antes na cadeia. Entendido, muito claro. A imunidade não é um vale-desconto universal para tudo que a entidade compra. Bom, agora sim, saindo das limitações e indo para outra ponta. Como o dinheiro arrecadado é distribuído? O material fala muito da repartição das receitas tributárias. Por que isso existe? Qual a razão principal? Olha, a repartição de receitas que está lá nos artigos 157 a 162 da Constituição é o que realmente faz o nosso federalismo cooperativo funcionar na prática. É o que dá vida a ele. Pensa bem, a Constituição concentrou na União a competência para cobrar os impostos mais ricos, digamos assim. Imposto de renda, IPI, são impostos com arrecadação muito alta. Verdade. Só que estados e principalmente os municípios que estão lá na ponta, prestando serviço direto para o cidadão, saúde básica, educação infantil, rua, lixo, eles precisam de dinheiro para ter autonomia e para fazer o trabalho deles. Claro, senão não funciona. Exatamente. Então, a repartição funciona como um grande sistema de redistribuição. Tira uma parte do que a União arrecada, tira uma parte do que o Estado arrecada e manda para os entes menores, com dois objetivos principais. Primeiro, garantir a autonomia financeira deles. Segundo, e muito importante no Brasil, tentar diminuir as enormes desigualdades regionais e sociais, mandando mais dinheiro para onde tem menos capacidade de arrecadar e mais necessidade. Basicamente, tem a repartição direta e a indireta via fundos. Certo. Vamos começar pela direta. Quais são aquelas transferências que caem direto na conta dos estados e municípios e que são mais importantes para o caixa deles? Tem várias, mas algumas são financeiramente muito relevantes. Por exemplo, 50% do IPVA que o Estado arrecada vai direto para o município onde o carro está licenciado. Metade. Nossa, metade é bastante. É muito. Outra gigante é a do ICMS. 25%, um quarto de tudo que o Estado arrecada de ICMS, pertence aos municípios do território dele. A divisão entre os municípios segue critérios da lei estadual, mas o principal, no mínimo 75% dessa fatia, tem que ser baseado no valor adicionado fiscal, o VAF, que reflete basicamente a atividade econômica de cada município. Entendi. Onde se produz mais, recebe mais. Em parte, sim. Mas tem outros critérios para outra parte. E tem mais. O imposto de renda retido na fonte, o IRRF, sobre o salário dos servidores estaduais e municipais ou sobre pagamentos a fornecedores, esse dinheiro fica para o próprio estado ou município que fez a retenção. Ah, esse fica em casa. Fica em casa. E o ITR, Imposto Federal, sobre propriedade rural, 50% vai para o município onde está o imóvel. E pode chegar a 100% se o município fizer um convênio com a União para fiscalizar e cobrar ele mesmo. Interessante essa do ITR. Sim. Tem outras menores, como uma parte do IPI para os estados exportadores e do IOF sobre ouro. Mas essas do IPVA, ICMS e IRRF são feijão com arroz financeiro de muito estado e município. Dá para ver a importância vital dessas transferências diretas. Agora, e a repartição indireta, que usa os fundos de participação, o FPE para os estados e o FPM para os municípios? Como eles funcionam nessa lógica de reduzir desigualdade? Os fundos são a principal ferramenta de equalização fiscal que a gente tem. A União pega uma parte bem significativa do que ela arrecada de imposto de renda e de IPI e manda para esses dois grandes fundos. O FPE, Fundo de Participação dos Estados e do DF, e o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Certo. E como é distribuído? O FPM recebe 21,5% do IR e do IPI. A fórmula de distribuição dele, que está numa lei complementar antiga, a 6289, é feita para reduzir desigualdade mesmo. Olha só, 85% do dinheiro do FPE vai para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 85%? Sim, e só 15% para os estados do Sul e Sudeste. É uma distribuição bem direcionada para as regiões historicamente menos desenvolvidas. Claro que gera debate político, né? Mas é absolutamente essencial para muitos governos estaduais conseguirem fechar as contas. Imagino.
E o FPM dos municípios? O FPM, esse é a tábua de salvação da grande maioria dos municípios brasileiros, principalmente os pequenos e médios. Para muitos, é a principal fonte de receita. Ele recebe 22,5% do IR e IPI e ainda tem os reforços de 1% extra em julho, 1% em setembro e mais 1% em dezembro. A partir de 2025, vai somar 25,5% no total. Bastante dinheiro também. E a divisão entre os municípios? A divisão é complexa. Ela combina faixas de população com o inverso da renda per capita do estado onde o município está. Ou seja, quanto menor a população e mais pobre o estado, maior o coeficiente do município para receber o FPM. Quem calcula esses coeficientes todo ano, com base nos dados de população do IBGE, é o Tribunal de Contas da União, o TCU. Um mecanismo complexo, mas com o objetivo claro de ajudar quem mais precisa. Agora, com tanto dinheiro e tanto interesse em jogo, imagino que o STF precise atuar bastante como árbitro, né? Como é que o Supremo tem garantido que essa partilha da Constituição seja respeitada na prática? O STF é, sem dúvida, o grande guardião do Pacto Federativo Fiscal. As brigas por esses recursos são constantes. E tem duas decisões do Supremo que são, assim, fundamentais. Tem que saber para a prova. A primeira é o tema 42 da repercussão geral. Ali, o STF bateu o martelo. Os 25% do ICMS pertencem aos municípios por direito constitucional. Ponto. E o que isso significa na prática? Significa que o Estado não pode dar um benefício fiscal para uma empresa, uma isenção, um crédito presumido, e fazer com que isso diminua a base de cálculo da parte que é dos municípios. O Estado não pode, como disse o ministro na época, fazer cortesia com chapéu alheio. Boa. O desconto do benefício só pode sair da parte do Estado, os 75% dele. Os 25% dos municípios são sagrados. Entendido. Protege a receita municipal. E a outra decisão importante? Mais recente, na ADI 3837, o STF reforçou ainda mais essa proteção. Diz que o repasse dos 25% do ICMS é devido aos municípios mesmo quando o Estado não recebe o dinheiro em espécie, mas extingue a dívida tributária de outra forma. Por exemplo, por compensação com outro crédito ou por transação, acordo com o devedor. Mesmo sem entrar dinheiro vivo. Exato. O raciocínio foi, para fins da partilha, a extinção da dívida para o Estado é como se fosse uma receita realizada. E se é receita realizada, tem que dividir com os municípios conforme manda a Constituição. Decisões bem fortes, então. Blindando mesmo a autonomia financeira municipal que a Constituição quis garantir. Fazendo um balanço de tudo isso, o que essa análise de imunidades e repartição ensina sobre a arquitetura do nosso sistema tributário? Ensina que ele é uma engenharia constitucional muito complexa, sabe? É um resultado de tentar conciliar objetivos que às vezes parecem opostos. A necessidade de arrecadar para financiar o Estado, a máquina pública, a proteção do cidadão e de certas atividades contra imposto demais, e a sustentação financeira de um país federal e tão desigual como o Brasil. Competência para criar tributo, limite para esse poder, que são os princípios e as imunidades, e a redistribuição do que foi arrecadado à repartição. São, na verdade, lados da mesma moeda. O poder é dado e limitado ao mesmo tempo e o resultado é dividido. Uma balança delicada. Muito delicada. E talvez o mais importante para quem está estudando. Não é um sistema estático, congelado. Ele está sempre em movimento. Novas leis mudam as regras, claro. Mas de forma decisiva, a interpretação do STF vai moldando ele continuamente. Seja para adaptar as normas a novas realidades, como a gente viu com os e-books, seja para resolver os conflitos que sempre surgem entre União, estados e municípios na hora de dividir o bolo tributário, como no caso do ICMS. Ou seja, estudar o sistema tributário é, no fundo, estudar o próprio projeto de Brasil que está na Constituição de 88, né? Essa busca constante por equilíbrio entre poder e liberdade, eficiência e justiça fiscal, autonomia e solidariedade federativa.
E assim a gente fecha mais essa análise focada na sua preparação aqui no Manda Resumos. Hoje, destrinchamos as imunidades tributárias, esses escudos constitucionais e a repartição de receitas, o sistema que irriga financeiramente nosso federalismo. Esperamos que tenha ajudado a clarear as ideias para os estudos. Com certeza. Foram pontos cruciais que, olha, despencam em prova. A diferença-chave entre imunidade, isenção e não incidência, os porquês e o alcance de cada imunidade lá do artigo 150, inciso V, principalmente com as interpretações do STF, e a lógica da repartição direta e indireta, entendendo o porquê dessa divisão e o papel do STF como garantidor. Contamos com a audiência de todo mundo nos próximos encontros do Manda Resumos. Vamos continuar trazendo temas-chave de direito tributário e outras matérias para turbinar a preparação. Não deixem de acompanhar. E só para deixar uma reflexão final, uma provocação para o pessoal que está estudando, a gente discutiu hoje esse equilíbrio complexo, né, entre poder de tributar, limites, repartição, um equilíbrio que o STF vive ajustando. Como será que a recente e profunda reforma tributária, essa da Emenda Constitucional 132 de 2023, vai impactar essa dinâmica toda? Será que ela vai redesenhar, reforçar ou talvez até criar novas tensões nesse equilíbrio que a gente acabou de explorar? É algo para ficar muito ligado nos próximos anos e, claro, nos estudos. Excelente ponto para a gente ficar de olho. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Bons estudos!